Gaugamela, aos que tombam anônimos nas guerras e alimentam com seu sangue novos mundos. Vence, musa, com teu canto, a barreira do inefável, o silêncio sem perdão dos que sabem e não o dizem, que os que dizem já não sabem, que se vai a fé gastando nas voltas que a terra dá em torno da própria saga, que a verdade vai perdendo a nitidez que antes tinha, a certeza transparente da ilusão que se espelha no concreto absoluto do ser que tudo ilumina com a sombra do seu brilho, que carrega em suas asas o futuro que já foi, o passado que será, e que grava distraído na urdidura do tempo a trama do espaço incerto do presente em que sonhamos que vivemos. Canta a deusa com beleza, como se fosse possível, as dores e os gritos de guerra que se ouviram em Gaugamela, os lampejos das espadas no sol alto reluzindo, a vertigem da vitória, o abismo da derrota, os membros que se despregam, a glória tão desejada, as lanças que caligrafam delicados arabescos nos corpos que jazem nus, o peso quente do dia, descorado pelo pânico, os nervos entrechocados, o esgarçar-se dos músculos, a catábase das almas, os cavalos sem destino, com as entranhas derramadas, o silvo certeiro das flechas que cravam peitos exaustos, o sangue que empapa tudo e tinge de rubro o cenário, no qual Ares, inflamado, nu e pleno como um deus, entoa o seu canto rude, pisando no barro seco dos nacos das carnes mortas que, enfim, ao pó retornam. Lembra, musa, com clareza, o mundo encontrou-se ali, no solo que ainda pisas com teus pés tão delicados, nesse atalho do futuro, às margens do escuro Tigre, que de longe, lá do Taurus, vem trazer água fresca à velha Mesopotâmia, desenhando sua borda em forma de meia-lua, avatar de outro crescente que veio muito depois e que agora brilha forte. Diz-nos, deusa, que o rei dos persas, o astuto Dario III, que pensava ser divino, que tinha medo da Grécia, encarnada em Alexandre, como antes em Temístocles, colocara suas tropas numerosas a leste do campo da batalha, que zeloso planejara como um lance de xadrez, confiando que seus deuses certamente lhe dariam condições para vencê-la. Lá das bandas do Ocidente, que nem bem amanhecera nessa altura da história, vinha o jovem macedônio que estudara com Aristóteles, seu amado preceptor, corajoso e atrevido, formidável estrategista, ostentando suas proezas, embalado pela Ilíada, sobre a qual todas as noites a cabeça repousava, tentando conter seu ímpeto como domar a bucéfalo e ateando carismático a paixão em seus guerreiros, incitando-os ao combate sem ter medo de morrer, sentimento que também, muitos séculos depois, Bonaparte inspiraria em suas hostes, do humilde grenadier ao orgulhoso Murat. Avançando do poente, o herdeiro da paideia fascinava-se com a pompa oriental. Imóvel, no nascente, o rei dos reis inquietava-se com a esfinge ocidental. Naquela erma paisagem, duas visões de mundo, teofanias poderosas, ambas arquetípicas, puderam medir forças. Ahura Mazda e Zeus, face a face postos. O desejo de Dario, acanhado, comezinho, era manter-se no poder e preservar seus territórios. Para Alexandre, porém, não bastavam os frutos da conquista, fossem terras, riquezas ou escravos, incitava-o mais vasta aspiração, a de tornar o mundo uno, fundindo culturas, mesclando etnias, revolvendo o cadinho das raças, realizando o que alguns ainda hoje acreditam ser possível, construir um império eterno e universal. Na ira daquele dia, quantas línguas não gemeram polifônicas e depois mergulharam mudas nas areias do Aqueronte. Naquele dia da ira, quantos braços não se escandiram pelo metro dos heróis, impecável mais que todos, que a batalha corpo a corpo, esse extremo da humana experiência. Mensageiros dos deuses, que apagam os pecados impossíveis,
os dissímios de baixo, as tentações da existência e os ocos famintos da carne, dai-nos por um momento, ainda que muito breve, a coragem de lutar nas batalhas cotidianas, sem temer a adaga do remorso, nem as chagas mornas do tédio, sem fugir das setas angustiadas que partem sibilando dos rancores e cobrem o céu em revoadas negras para rasgar sem dó agentes. E como são fundos, e como são largos, e como são sem esperança os vergões que elas imprimem nas mentes dos hoplitas. Venceram os gregos, quer dizer os macedônios. Isso sabemos todos ou deveríamos sabê-lo. Perdeu-se de uma vez Dario III, confundido pela astúcia de Alexandre, que enxergou o que o outro não viu, para além da poeira dos galopes, para além do suor que dilui a realidade, para além da cabeça solitária que in extremis cospe o espírito que se arrasta para o Tártaro, e que soube, ousadamente, oferecer ao rei dos reis novo gambito, enredando as forças persas em armadilha fatal. Fugiu sem esperanças o Aquimênida para ser morto algum tempo depois por seus próprios comandados. Ali em Galgamela, Troia voltou à vida. Platéia e Salamina também ressuscitaram. Ali foram ensaiadas não apenas Poitiers, mas Navas de Tolosa e a heróica Lepanto, na qual, segundo dizem, quase morreu Cervantes. Ali prefigurou-se o conflito derradeiro que virá daqui a pouco ceifar a todos nós. Carlos Martel, Afonso VIII, João da Áustria e Alexandre estão hoje todos mortos, e são agora apenas nomes. Nenhum deles aqui está para valer-nos na próxima cruzada, que aos incautos parece diferente, mas que é sempre a mesma guerra. Alvate que solitário por vir contempla, e lúcido apreende as coisas que serão. Só lhe resta conformar-se com o declínio inevitável destas terras do poente, deste agônico ocidente, sempre mais iconoclasta, que destrói em seu delírio seus preciosos fundamentos, sua cultura incomparável e a memória dos seus heróis. Desconfio que no Hades, Alexandre há de indagar-se, se vencer Dario III, terá mesmo valido a pena.